Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 27 de novembro de 2015, dando as boas-vindas a todos. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura constante do expediente de hoje. Pauta do dia 27 de novembro de 2015, sessão ordinária, expediente, projetos em votação única, emenda número 1 ao projeto de lei 53/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xanxerê para o exercício de 2016. Autores, Adenilson Biazuz e Adriane Martini. Fica alterado o artigo 7º do projeto de lei número AJG 053/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Durante o exercício de 2016, o Executivo poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nessa lei mediante prévia autorização legislativa. Emenda número 2 ao projeto de lei 53/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município. Para o exercício de 2016, autores, Adenilson Biazuz e Adriane Martini. Fica alterado o artigo 8º do projeto de lei número AJG 053/2015, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 8º. Comprovando o interesse público municipal através de convênio, acordo, ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeios e competência de outros entes da Federação, contando que haja prévia autorização legislativa. Emenda número 3. Ao projeto de lei número 053/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xanxerê para o exercício de 2016. Autores, Adenilson Biazuz e Adriane Martini. Fica alterado o artigo 9º do projeto de lei AJG 053/2015, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 9º. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos federal, estadual e municipal, diretamente ou por seus órgãos de administração, direto ou indireto, desde que previamente autorizado pelo Poder Legislativo. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número AJG 053/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xanxerê para o exercício de 2016. Obrigado. No momento da presidência, eu gostaria de informar que, como é de conhecimento de todos, haverá uma sessão extraordinária, 5 minutos após o término desta, aqui mesmo neste local. Solicito, antes disso, nós temos marcado uma Câmara na Comunidade amanhã. As previsões do tempo dão conta de que vai chover um monte amanhã. Então, acho que seria bom suspender, né, presidente? A consulta que eu queria fazer aos colegas a gente anula, cancela essa... Na minha opinião, sim, porque senão nós gastaremos dinheiro e não surtirá o efeito que se imagina no programa. Em votação, cancelamento? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Então, senhor presidente, solicitar a assessoria que faça a informação aí os parceiros aí e que oficia a imprensa para comunicar o adiamento em função da previsão do tempo. Além disso, no momento da presidência, uma sugestão, parece-me que as sessões do mês que vem seriam pela parte da tarde. Seria isso? Nós estivemos conversando com alguns vereadores, não com todos, que como é de dezembro e tem uma série de eventos noturnos, o pessoal conversou. E alguns me disseram que não poderiam comparecer, por exemplo, o Dr. Filap, que trabalha, o Dr. Fernando, não sei se tem essa disponibilidade durante o dia. Então, não sei, eu acho que é uma questão que a gente deveria debater em conjunto para verificar o que é melhor para os vereadores e para a própria comunidade poder acompanhar o trabalho, né? A gente esteve verificando as câmaras da região. Chapecó, por exemplo, já faz nesse horário, a partir da... Não, de minha parte não tem urgência. Excepcionalmente, nesse mês só de se dezembro, alguém ficaria impedido de participar. Eu não tenho esse problema. Para mim, tanto faz o horário. Até mais em consideração ao que o vereador Filap e também pensando na situação do vereador Calfa, se eles não se insurgirem. Se não há um impeditivo, tu tem que fazer um reagendamento de horário, mas se... Assim, senhor presidente, como a gente tem já uma cultura das sessões nos horários, eu não que teria dificuldade em participar. Mas meu voto, se for por votação, em minha opinião, seria de manter os horários às 18h30. Seria em caráter experimental?
6 sessões, excepcional. né, excepcional, e são nas 2 primeiras semanas de dezembro, né, para a gente fazer essa... Eu até concordo, São presidente. 3 porque sessões por semana, vão ser na primeira e na segunda? Acho que na primeira semana são 2, na segunda 3 e na última semana 1. nós temos encerramentos e festa quase todas as noites, agora mês de Natal. Senhor presidente, o senhor vai a semana toda, na próxima semana estará ausente, pelo que eu verifiquei na última sessão, como é que vai? A princípio, dependendo do horário, se fosse das 18h30, eu estaria ausente uma sessão. Apenas. Se for a 1h30... Daí Mas eu seria devo 2. voltar na quinta-feira, eu já estou reagendando. Eu até por isso, em razão desse aspecto, parece-me que o governador virá na próxima quinta, pelo menos eu li na imprensa, para fazer o anúncio da transformação para batalhão aqui em Xanxerê. Então, eu gostaria já de antemão de pedir que, se porventura Vossa Senhoria não estiver presente, que o vereador Calfas represente a Câmara nesse evento, tendo em vista que ele exerce atividade desse segmento e foi uma das pessoas também que batalhou. Então, para nós simbolizarmos a luta dele e o pleito que ele realizou há muito tempo, eu gostaria que a Câmara, no ato, fosse representada pelo vereador Calfas. Vamos colocar em votação essa sugestão de alteração de horário. Pode ser os votos favoráveis a que seja no horário sugerido aqui na pauta. Para mim, eu sou favorável, não tem diferença. Para mim também. Em caráter experimental, aí vou Sim. fazer um ajuste na minha agenda de horários. Eu também, meus colegas, se ninguém vai ser prejudicado, para mim o horário não tanto faz, né? Para mim Porque também. a maioria Qualquer horário tá bom. agora, se for que nem o Dr. Filap, Impedido, né? Ficar impedido já, eu acho que não seria justo para nós, né, Porque- alterarmos o horário e prejudicarmos alguém. Se não tiver nenhum que seja prejudicado, aí pode ser, na minha opinião, o horário sugerido pela presidência. Senão, fica como no horário inicialmente marcado, porque não é justo nós impedirmos algum colega de participar das sessões, né? Então, temos que ter esse bom senso em mente para porque também podemos fazer uma hora, Não daria para a gente antecipar uma hora? fazer. Não daria para a gente, de repente, então, fazer nesses dias, até porque tem compromissos noturnos, a gente antecipar um pouquinho, digamos assim, começar a sessão mais cedo, 6 horas da tarde, 5h30, né? Entende? Então, eu acho que... Não, daí depende se o senhor pode. Não, daí posso, não tem problema nenhum. Todo dia, não mudaria nada. 5 horas. Né? 5 horas? 5 horas? Tá tranquilo. Show de bola. Né? Se o senhor é o dono da bola. 5 horas? É. Então, confirmado para as 5 horas da tarde, então. Solicito. Não muda nada, a bagunça já está feita, né? Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Era na segunda e quarta sessão. Nada com a fineza dessa gente. Claro que não muda mesmo. Não faz nada na vida. Senhores, boa noite. Chamada do dia 27 de novembro de 2015. Adenilson Biazus, Presente. Adriano de Martini, Presente. Sirlei Menegola, Presente. Fernando Calfas, Presente. Flávio Filap, Presente. Ivone Cirino presente, João Paulo Menegatti, Presente. José Alves de Quadra, presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação. Não seria de votação única? Né? Projetos, Votação única antes. Em votação única. projetos em votação única. Emenda número 1 ao projeto de lei 53/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xanxerê para o exercício de 2016, autores Adenilson Biazus e Adriano de Martini. Fica alterado o artigo 7º do projeto de lei número AJG 053/2015, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 7º. Durante o exercício de 2016, o Executivo poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei mediante prévia autorização legislativa. Em discussão? Vereador Bezos? Senhor presidente, demais colegas, estive
estudando, interpretando a proposta orçamentária que o município elaborou em relação ao exercício de 2006, e, em linhas gerais, está adequada à nossa realidade, à nossa necessidade. Vejo que todas as áreas foram contempladas, mas tem alguns ajustes que eu, conjuntamente com o vereador Adriano, propusemos no sentido de adequar a proposta orçamentária, o projeto de lei orçamentária, ao que diz a lei orgânica. E qual é o objetivo, então, dessa emenda? Pela proposta originária, em relação ao artigo 7º, o município pretendia com que a Câmara autorizasse que, no ano de 2016, ele fizesse qualquer operação de crédito sem a necessidade de mandar um projeto de lei específico para cada operação. Isso nunca aconteceu. Na história de Xanxerê, todas as operações de crédito realizadas pelo município sempre foram precedidas de autorização legislativa específica. Aliás, é isso que diz a lei orgânica, é isso que diz a Constituição Federal e é isso que diz a Lei 4.320 de 1964, que trata das diretrizes orçamentárias. E por que toda essa legislação diz que a Câmara precisa autorizar? Porque nós temos essa função. Nós somos o órgão de representação popular. Nós somos a população fiscalizando os atos do Poder Executivo. Uma das atribuições básicas do vereador é justamente fiscalizar os atos do Executivo. E, de acordo com essa proposta apresentada, nós teríamos dificuldade de fiscalizar o Executivo. E fiscalizar significa, senhores vereadores, acima de tudo, prevenir algum erro que possa ser cometido e até mesmo contribuir na discussão. Vamos lembrar várias discussões que nós travamos aqui para autorizar financiamento junto ao Badesc, junto ao governo federal, enfim, contrair algum empréstimo e coisas do gênero. Então, se nós abrirmos mãos dessa prerrogativa, nós estaremos, de certo modo, negando uma das atribuições que a lei nos faculta, que é a fiscalização, que é analisar se o Executivo está fazendo a coisa certa do ponto de vista do interesse coletivo. Então, não se justifica de forma alguma que o Poder Executivo possa, de hora em diante, fazer qualquer tipo de operação de crédito e nós não aprovarmos de maneira prévia. E sem contar, senhores vereadores, que o ano que vem é um ano eleitoral, é um ano atípico. E a lei eleitoral, a Lei 9.504 de 97, ela estabelece inúmeras condutas que o agente público não pode praticar no ano eleitoral. E uma dessas condutas é justamente realizar operações de crédito, em algumas situações, convênios em outras situações. Então, se nós autorizarmos o Poder Executivo, darmos um cheque em branco para que ele possa fazer o que bem entender, nós poderemos, no futuro, ser acusados de omissão em permitir o município a celebrar um convênio que esteja de forma contrária ao que diz a lei eleitoral. Então, em linhas gerais e em resumo, o que nós pretendemos com essa emenda é apenas assegurar a nossa atribuição, que é de fiscalização, de análise se os atos do Executivo são bons ou não para o interesse coletivo, e adequarmos a lei orçamentária, a proposta de lei orçamentária, ao que diz a nossa lei orgânica. E só para ficar bem claro, eu vou ler aos colegas o que diz o artigo 16 da Lei Orgânica do município de Xanxerê. Artigo 16, caput. Compete à Câmara Municipal, com a assunção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, inciso 5º, deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. Vejam só, nós não apenas devemos autorizar a concessão de empréstimos, como nós devemos analisar a forma e o meio de pagamento. Então, como é que nós vamos manter essa redação original e o Poder Executivo, no futuro, venha realizar uma operação de crédito, porque nós não temos como antever hoje qual será a forma e qual será o meio de pagamento do município. Então, se nós mantivermos a redação original da proposta de lei orçamentária, nós estaremos contrariando frontalmente o que diz esse dispositivo da lei orgânica.
O inciso 14º desse dispositivo diz o seguinte, que compete à Câmara autorizar convênios com entidades públicas, particulares e consórcios. Mas essa disposição, ela se aplica à emenda ao artigo 9º, que depois, de forma resumida, eu vou discorrer. Então, senhores vereadores, nós não vamos prejudicar o município em hipótese alguma, nós queremos garantir a nossa atribuição de discutir os projetos, de participar da discussão, de alertar a comunidade sobre as coisas que estão acontecendo. Daqui a pouco surge algum projeto polêmico. A Câmara deu tantos exemplos, em algumas situações polêmicas que nós participamos do debate, encontramos soluções altivas, soluções importantes para a sociedade. Então, nós não podemos abrir mão dessa prerrogativa, até porque, se nós fizermos isso, nós estaremos incorrendo em ilegalidade, estaremos prevaricando, porque essa é uma atribuição que a lei delega aos vereadores e ela não pode ser sufragada, não pode ser expurgada por ato do Poder Executivo. Por quê? Porque senão haveria ofensa ao princípio da independência e separação entre os poderes que está previsto no artigo 3º da Constituição Federal. Então, em linhas gerais, seria isso. Peço a todos os colegas que aprovem essa emenda, porque ela atende plenamente à legislação e preserva integralmente o interesse da comunidade. Seria isso. Adriano? Bem, senhor presidente, boa noite a todos os colegas vereadores e comunidade que nos acompanha. Nessa mesma linha que o vereador Biazus fez suas colocações, também entendemos, e na análise da proposta, do projeto de lei, não temos dúvida do papel que nós desempenhamos nessa casa, que é o que o vereador Biazus colocava aqui de forma muito objetiva. Nosso papel enquanto legisladores e fiscalizadores de tudo o que acontece no nosso município. E isso está previsto na lei orgânica, inclusive remete também ao regimento interno, no artigo 236, que trata, a explanação que o vereador Biazus colocava aqui também, nesse mesmo sentido. Então, que é necessário autorização legislativa, minimamente, para se poder fazer qualquer como diz aqui, controle de empréstimos, aplicações, avais, garantias e dos pagamentos efetuados. Então, nós temos uma responsabilidade e essa responsabilidade, ela deve ser respeitada. Deve ser respeitada. Em nenhum momento, nos outros anos, 2013, 2014, nós deixamos de aprovar um projeto aqui, que veio nesses termos de contração de financiamentos. Se forem bem justificados, se houver um interesse público nos projetos, nenhum desses vereadores aqui vai votar contra o projeto. Mas que nós devemos ser respeitados enquanto representantes do povo, enquanto papel constituído do vereador, que é fiscalização, que é um dos principais, que é a fiscalização nesse sentido. E, por outro lado, também, qualquer alteração orçamentária que o município tem que fazer, tem que passar pela autorização legislativa, tem que passar por essa casa. Então, aqui até, se não tivesse a emenda, mediante prévia autorização do legislativo, ela fica até inconstitucional. Então, ela remete à lei orgânica e nós precisamos respeitar a nossa lei maior, que é a lei orgânica do município. Então, quero conclamar aqui os colegas vereadores, o apoio que nós votamos essas emendas, votamos favoráveis às emendas, para a gente poder fazer com que seja cumprida a lei orgânica e que seja respeitado principalmente o nosso papel enquanto legislador, enquanto vereador desse município. Ainda na discussão, para contribuir com a discussão, eu entendo de modo diverso dos dois proponentes, até porque seria um bis in idem, já que a própria lei orgânica ela estabelece essas obrigações, a lei ordinária dispor de matéria concorrente ou até mesmo ampliar o efeito da lei orgânica, até por uma questão de competência legislativa. Daqui a pouco nós vamos estar criando aí um vício, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, porque estamos discutindo um tema que é da lei orgânica em lei ordinária, e essa possibilidade de fiscalização já está estampada no próprio corpo da lei orgânica. Então, nós temos que ter esse cuidado, até porque pode denotar uma discussão política, um entrave político, ideológico, numa legislação tão importante que é a nossa
lei orçamentária. Então, a gente tem que ter esse... Mas o senhor quer, então, que seja mantida a redação original? Ela não altera o teor da lei orgânica. Como que não altera, vereador? Leia o artigo 16, o senhor é advogado. Mas o senhor é advogado, leia o artigo 16, por disse favor. que, a lei orgânica não Leia. está vigente, a nossa lei orgânica Sim, não está vigente? e o que diz a proposta de lei orçamentária? O senhor leu o projeto? Mas ela não pode contrariar a lei orgânica. Mas ela contraria, vereador, é só o senhor ler. O senhor consegue aqui interpretar a lei com a lei orgânica? Ao fazer o projeto, vai ter que ser atentada a lei orgânica. Mas o projeto não fala isso, vereador. O vício de formalidade que tem que ser observado é a lei orgânica como lei maior Mas do então município. leia o que diz o artigo 7º, leia o que diz a lei orgânica para ver se está correto. Eu entendo, não, mas a o que sociedade quer saber, já o que o dá senhor transparecer tá é que nós queremos transformar eventualmente essa casa num balcão de negócio. Não, na verdade, o que o senhor está fazendo, vereador, é seguir interesses do executivo. Negativo. É isso que o senhor está fazendo. O interesse jurídico. Porque hoje nessa teve questão. ligação do executivo para o senhor, que eu sei, para não deixar aprovar as emendas. O que vocês querem, o que o executivo quer, é tirar atribuições da Câmara de Vereadores. É isso que ele quer, vereador. Então, vamos ser sensatos na discussão. O que nós estamos fazendo é corrigindo o projeto está equivocado, o projeto está errado. E o projeto está suplantando, tirando atribuições da Câmara. O senhor está ajudando a tirar atribuições da Câmara para favorecer o Executivo? De forma alguma, o que a gente não pode fazer, e deixar bem claro isso, é que os poderes têm autonomia de gestão entre si. Mas Senhor então, presidente, então essa pergunta só... enquanto líder do Poder Executivo, eu também fiquei muito em dúvida nesse projeto e eu peço a retirada dele de pauta da sessão de hoje, enquanto líder do prefeito. Só que nós temos prazo para votar a lei orçamentária. Esse projeto prazo. volta Vereadora, a senhora sabe Câmara, que tem prazo? Esse projeto volta para a Câmara de Vereadores no mês de dezembro. A senhora sabe que tem até 15 de dezembro para devolver o projeto? A senhora sabe que depende de uma votação única? Dele e as respostas lhe darei quando tiver certeza do que nós vamos votar. Vejam só, senhores vereadores, a líder do governo não tem certeza do que seria votado na sessão de hoje. Então, nós estamos aqui, esse projeto... As leis eu esse projeto, elas. Vereador, está na Câmara de Vereadores desde o dia 15 de outubro, senhora vereadora. As emendas foram propostas hoje, né? As propostas para os vereadores hoje. Mas vocês não sabem, a questão está muito clara. Peço a retirada, senhor presidente. Tudo bem, pode retirar, e a sociedade vai ter mais tempo para saber a manobra que querem fazer aqui em Xanxerê. Isso é muito bom. Isso é ótimo. É bom que a gente convoque uma audiência pública para isso. Se vocês têm dúvida em relação à juridicidade dessas propostas, vamos fazer um debate mais amplo. Isso é bom, isso é ótimo para o interesse coletivo. Eu gostaria que isso fosse feito mesmo. Pela ordem, senhor presidente. O vereador não pode pedir retirada porque o projeto não está em discussão. Está em discussão são as emendas. Então, caberia, sim, um pedido de vistas das emendas e a retirada do projeto na sequência quando for discutido. A minha opinião é que não cabe. É uma votação única. Nós temos aqui 9 vereadores adultos, conscientes e cientes da responsabilidade que têm. E, portanto, esse projeto, que a comunidade fique bem ciente, em momento algum vai prejudicar o Executivo. Vejam só, o que nós queremos é que o Executivo nos avise, nos informe sobre aquilo que vai ser feito. Só isso que nós queremos. E eu quero aqui dizer que nós temos 9 vereadores. O plenário é soberano. Nós não podemos... Respeito o seu posicionamento, senhor presidente. Pode ter certeza disso. Que se tem uma coisa que eu respeito, é a sua posição, o seu posicionamento, porque sei que o senhor é uma pessoa esclarecida em relação a esse aspecto. Então, é por isso que eu digo que, se Vossa Senhoria entende diversamente, é um direito seu. Agora, os demais vereadores... Mas o peso do meu voto tem o valor do voto de exatamente, qualquer vereador. Exatamente. Estou manifestando... Agora, o que nós não podemos, e que fica bem claro aqui, qual que é o prejuízo que essa proposta do vereador Biasus vai causar para a comunidade? Eu quero que alguém me aponte. Eu quero que alguém diga. Sempre foi assim na história de Xanxerê. Sempre a Câmara de Vereadores aprovou previamente todas as operações, todos os convênios, enfim... Todas as situações que nós escrevemos. E agora o Executivo quer nos tirar isso. Isso é o que diz o projeto de lei. Tá? Se o Executivo, vereador Wilson, não tivesse falado nada sobre a matéria, eu concordo com Vossa Senhoria, que seria um bis in idem,
nós apresentarmos essas emendas. Agora, como o Poder Executivo apresentou um projeto nos tirando essas atribuições, é óbvio que nós temos que fazer a emenda para adequar o projeto ao que diz a lei orgânica, ao que diz a Constituição Federal. Ora, gente, pelo amor de Deus, se nós não fizermos isso, quem vai pagar mico somos nós, que vamos aprovar uma proposta de lei orçamentária completamente inconstitucional, completamente ilegal, que retira a atribuição da Câmara de Vereadores. Uma atribuição que é nossa em razão da Constituição Federal, não é nem tanto da lei orgânica. O princípio federativo está na Constituição Federal, não está na lei orgânica, propriamente dita. A lei orgânica é uma cópia da Constituição Federal. Então, eu acho que retirar essa proposta, por uma situação que, sinceramente, eu não acho tão relevante, vai, tudo bem, querem retirar, vamos retirar. E espero que daí, da próxima vez, a vereadora Cirlei me traga opiniões convincentes a respeito do entendimento do Poder Executivo. Então, retirado de pauta. As emendas ficam prejudicadas, a avaliação, por conta da retirada do processo principal, diante do esgotamento da pauta de hoje, encerra a presente sessão. E a sessão extraordinária também resta prejudicada por conta da retirada de pauta e da primeira votação, então está cancelada. E marco a próxima sessão ordinária para o dia 2 de dezembro, às 17 horas.